Anteontem, em meio a todo esse caos, eu e minha esposa recebemos como se fosse um frescor do Espírito de Deus a notícia de que nós estamos esperando o nosso terceiro filho. É maravilhoso, em meio a essa neblina de morte, a gente ter vislumbres de esperança e de vida da parte do Senhor. Deus é esse Deus que tem todo domínio em suas mãos. O nosso Rei, o nosso Senhor Jesus, ele disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Deus é poderoso para usar o sofrimento para cumprir os seus propósitos. Mesmo em meio ao caos, mesmo em meio ao desconforto que nós passamos, em meio a esse caos, nós podemos confiar que o nosso Deus soberano há de cumprir todo o seu intento. O meu filho mais velho, Timóteo, certa feita, eu olhei para ele e disse assim: Timóteo, para de chorar, Timóteo. E ele começou a chorar ainda mais. Em dado momento eu falei para ele assim: Timóteo, pode chorar. Pode chorar. Ele parou de chorar. Essa postura de Timóteo nos lembra a nossa postura em relação a Deus. Muitas vezes nós fazemos isso. Desde o Gênesis, quando Deus cria os céus, a terra, ele cria o Éden como um protótipo de modelo daquilo que o homem deveria reproduzir por toda a terra. Deus dá ordem para Adão e Eva: multipliquem-se, povoai a terra. O intento do Senhor era povoar a terra de adoradores que o adorassem em espírito e em verdade. Deus deu todo o domínio para Adão, para Eva. Domine vocês sobre os peixes. E Deus coloca um memorial chamado árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, Adão, você domina sobre tudo, mas você não domina sobre mim. Sou eu quem defino para você o que seja bem, o que seja mal. Você não tem autonomia para fazer as definições. Eu as faço. Mas o homem caiu no encanto da serpente. Seja autêntico. Para de ficar vivendo debaixo da definição dos outros. Se foi você que definiu, então tá valendo, porque você está sendo autêntico. Seja autônomo, escreva a sua própria história. O homem então passa a definir o doce como amargo, o amargo como doce. O homem se torna o senhor da sua própria história. Até um dado momento em que se torna material o intento do coração rebelde do homem em desobedecer expressamente a ordem de Deus de se multiplicar. Quando em Babel o homem fala: vamos construir aqui uma grande torre para tornar grande o nosso nome, para que a gente não venha a se espalhar. Mas o Deus soberano, que vai cumprir os seus propósitos, não pode ser interrompido pelo desejo do homem de ser o seu próprio Deus. Deus confunde as línguas e espalha o homem por toda a terra. Lá na frente, Atos, capítulo de número 1, versículo de número 8, a palavra de Deus diz: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E vem então o derramamento do Espírito Santo sobre eles. Eles falam línguas como de fogo. Cada homem ali em Jerusalém ouve o evangelho no seu próprio idioma. Ou seja, é Deus cumprindo o seu intento. O evangelho vai ser espalhado por toda a terra.
E o final de toda a história, nós já temos o vislumbre. Apocalipse capítulo 5, versículo 9, e entoavam um cântico novo com estas palavras: Tu és digno de receber o livro, abrir os selos e lê-lo, pois foste sacrificado e com teu sangue comprastes para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Deus vai cumprir o intento de Gênesis, porque já está lá em Apocalipse. E nós podemos contemplar a soberania do nosso Deus. O livro de Atos, ele é um livro que, em seu conteúdo, está registrado o relato de Lucas sobre as boas novas de Jesus. De que maneira, pelo poder do Espírito Santo, as boas novas se espalharam de Jerusalém até Roma, como uma expressão de até os confins da terra. Lembra que Atos capítulo 1, versículo 8, Deus disse, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jesus dá essa palavra expressamente aos seus discípulos. E o livro de Atos, então, é o transcorrer de como o Espírito leva os seus agentes, os apóstolos, os discípulos, que são chamados lá na frente de cristãos, a cumprir o intento do Senhor. Mas como é que Deus usa isso? A ordem é: saia de Jerusalém, vá para a Judéia, Samaria, vá para os confins da terra. Mas eles não saem de lá. E a gente percebe que Atos 1:8 só vai ser cumprido em Atos 8:1. Quando vem a perseguição e vem o primeiro mártir, que é Estevão, e com a perseguição, os apóstolos são dispersos e eles passam então a pregar em Samaria, Judéia e lá na frente, nos confins da terra. Perceba que Deus usa a perseguição vai gerar dispersão, e aí, com a perseguição, com o sofrimento, aí sim os discípulos passam a obedecer a ordem dada por Deus. Com a dispersão vem pregação, e com a pregação vem conversão. As pessoas começam a se converter por ouvir a palavra de Deus. Perceba que o livro de Atos, ele começa com os discípulos aguardando o recebimento do Espírito Santo. Mas ele termina com o apóstolo Paulo preso em Roma, mas a palavra não está presa. Nada pode impedir a expansão da palavra, o crescimento da palavra em meio à oposição. As nossas igrejas podem estar fechadas, mas a palavra não está fechada, não está presa. Nós podemos estar em casa, mas a igreja, que é a igreja da palavra, ela não está presa. A palavra continua fazendo o seu movimento em submissão à soberania do Deus soberano, que continua trazendo ordem em meio ao caos, por meio do haja luz e houve luz. A palavra de Deus continua recriando, restaurando, redimindo. A palavra é poderosa e ela não volta vazia. Um texto muito belo no livro de Atos é o momento em que o apóstolo Pedro, ele está preso. Atos capítulo 4. Pedro e João estão perante o Sinédrio. E eles são presos, são exortados pelas autoridades religiosas, uma ordem expressa de não falarem mais nesse nome. Mas eles, apesar de sofrerem ameaça, esses homens deixam muito claro que mais vale obedecer a Deus do que aos homens.
Eles são soltos. E esses homens começam a orar, a partir do versículo 27. Pois nessa cidade eles de fato se aliaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. E eles vão abrindo o coração diante do Deus Todo-Poderoso. Não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, os gentios, os povos de Israel. Agora olha o versículo 28 do capítulo 4. Para fazer tudo o que a tua mão e a tua vontade predeterminaram que se fizesse. Agora olha o pedido. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem a tua palavra com toda a coragem. No versículo 28, eles reconhecem que Deus não perdeu o controle da história, mesmo em meio a esse caos, a esse sofrimento, a essa situação caótica que eles estão passando. Mas o versículo 29 é interessante porque eles falam assim: Senhor, não mude as circunstâncias, mude a nossa vida. Senhor, a gente não está aqui para pedir para o Senhor parar a perseguição, mas para que o Senhor nos dê coragem para pregar mesmo em meio a essa situação. PIBAB e BCO, nós como igreja, temos que reconhecer que todo esse caos instaurado pelo coronavírus é um reflexo de Deus movendo tudo isso para promover transformação em nossas vidas. E essas transformações têm que ser contínuas, têm que dar fruto e fruto que permaneça. Nós temos que pregar com toda a coragem, nós temos que batalhar pela nossa unidade, nós temos que aproveitar cada oportunidade para dar um testemunho digno e digno do Evangelho de Cristo Jesus. Eu li há alguns anos esse livro fantástico, escrito pelo pastor Franklin Ferreira, Servos de Deus, publicado pela editora Fiel. Ele, quando fala sobre a biografia de Policarpo de Esmirna, e é uma biografia que me impacta sempre que eu a leio, Policarpo, ele é morto na fogueira. Ele é um cristão que é morto na fogueira. E ele pastoreou a igreja de Esmirna. Vocês conhecem essa igreja? Que é apresentada em Apocalipse. Esse homem, no momento que está prestes a ser morto, queimado vivo, ele fala: Deus de graças, por que me consideraste digno desse momento? Para que junto com os mártires eu possa ser parte do cálice de Cristo? Por isso te bendigo, por isso eu te glorifico. E o Franklin, ele traz um relato fantástico que eu queria apresentar aqui para vocês. Ele vai apresentando como foi que os apóstolos e alguns evangelistas morreram. Aqueles que escreveram os livros. Mateus, que escreve o Evangelho de Mateus, é morto por martírio pela espada na Etiópia. Marcos, que escreve o Evangelho de Marcos, morre em Alexandria, atual Egito, após ser arrastado pelas ruas da cidade. Lucas, enforcado em uma oliveira na Grécia. Tiago é decapitado em Jerusalém. Tiago Menor é lançado do pináculo em Jerusalém, espancado até a morte. Filipe, ele é enforcado na Frígia, atual Turquia. Bartolomeu, ele é esfolado vivo em Albanópolis. André é preso a uma cruz e preso da cruz ele começa a pregar até morrer em Patras, atual Grécia. Matias, ele é apedrejado, decapitado lá em Jerusalém. Barnabé, apedrejado até a morte na Grécia. Paulo é decapitado. Pedro é crucificado. E de acordo com alguns registros, de cabeça para baixo, porque ele fala: eu não sou digno de morrer na mesma posição
que o meu Salvador. João, ele é posto em um caldeirão de óleo fervente. Ele escapa da morte e foi deportado para a ilha de Patmos, onde ele então tem a revelação do Apocalipse. Tertuliano, ele diz que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Meus irmãos, nós estamos vivendo aqui no Brasil um pouquinho do que os nossos irmãos da igreja perseguida no Oriente sofrem continuamente com a igreja perseguida. Nós estamos passando por uma fase muito difícil. Para nós aqui, por nós estarmos passando por isso, é aquela sensação, é o fim dos tempos. Essa palavra fala, mas ainda não é o fim. Mas a gente fica pensando nisso, sentindo o calor, o fogo do que é ser peneirado por ele, mas nós esquecemos que os nossos irmãos têm passado por isso continuamente, sem poder se reunir, de portas abertas. E eles têm a unidade deles muito fortificada pelo sofrimento. Nós gastamos tempo como igreja brasileira com tantas coisas que não são relevantes. Nós somos tão melindrosos. Facilmente a gente se chateia. No ano de 2018 ou 2017, um dos DIPs, que é o Domingo da Igreja Perseguida, o irmão André, que é o fundador da missão Portas Abertas, ele disse assim: eu penso que nós cristãos do Ocidente somos covardes. Queremos o nosso bem-estar em primeiro lugar. E se o nosso bem-estar puder vir a ficar em risco, nós não fazemos nada. Devemos nos tornar pessoas com ousadia, com coragem, com convicções fortes. Não darmos valor às nossas vontades se não pudermos cumprir o chamado de Deus em nossa vida. É isso que eu tento fazer. É isso que eu gostaria que você fizesse. O que você vê em seu relacionamento com o Senhor em relação a essa pequena frase? Não darmos valor às nossas vontades se não pudermos cumprir o chamado de Deus em nossa vida. Perceba que no início, quando os discípulos estão aguardando o recebimento do Espírito Santo lá em Atos, eles estão esperando o que eles nem entenderam ainda, eles nem tinham entendido, não tinham ideia do que é que eles estavam esperando, mas eles estavam lá esperando. Eles mostraram com isso que ter fé é aceitar e obedecer ao que Deus revelou, mesmo que isso seja muito ou pouco na atual situação. Se a gente está passando por um calor muito forte de turbulência, é claro que todos nós estamos passando por essa fase de reclusão de formas e aspectos bem diferentes. Alguns têm casas luxuosas, é um privilégio ficar em casa assim. Outros estão em uma casa com mais de 10 pessoas dentro dela, em uma casa muito pequena. Nós passamos por sofrimentos por diferentes escalas e aspectos, mas, meus irmãos, independente da situação, Deus nos chama para sermos fiéis na situação que nós estamos. O irmão André fala que nós valorizamos muito o nosso bem-estar. A palavra de Deus em Atos, ela traz aplicações muito fortes e oportunas para mim e para você. Mostra contrastes incríveis. A igreja passando por oposição interna, por oposição externa, mas em tudo tem relatórios de vitória, triunfo e glória. O apóstolo Paulo está preso, mas a palavra está triunfando sem impedimento algum. Ela não está presa.
que isso traga esperança ao meu, ao seu coração. Em Atos, o Espírito espalha a palavra dos judeus aos gentios e até aos povos de todas as nações. E a resposta desejada que Deus tem em relação a mim e a você é que a gente possa enfrentar corajosamente esse tempo, na certeza da vitória da palavra. A palavra é vitoriosa, Deus é vitorioso, a igreja é vitoriosa. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Seja fiel, meu irmão. Pregue a palavra, insta, a tempo e fora de tempo, quer queiram, quer não. Pregue a palavra, anuncie a palavra. Lute pela nossa unidade. Encorajemos uns aos outros. Que Deus possa fazer com que você agasalhe essa palavra no seu coração, como uma palavra de encorajamento, como uma palavra de motivação, mas ao mesmo tempo de exortação. Esses sofrimentos que nós estamos passando não são sem sentido. Deus tem um propósito com esse sentimento, com esse sofrimento, com esse desconforto. Ele quer nos purificar, Ele quer trazer um avivamento sobre nós. Mas para isso, nós temos que orar, pedindo ao Senhor perdão, Senhor. Traz um verdadeiro arrependimento sobre nós, Senhor. Nos perdoa, Pai, a nossa omissão, a nossa covardia, a nossa apatia. Nos perdoa porque muitas vezes nós valorizamos muito mais o nosso bem-estar do que em sermos fiéis ao Senhor. Nos encoraje, nos traga à memória que a Tua palavra, ela é vitoriosa. Por mais que estejamos durante esse tempo em nossas casas, reclusos, a Tua palavra não está limitada. A Tua igreja é uma igreja vitoriosa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Essa semana, a partir de amanhã, todas as nossas devocionais, vocês perceberam que nós estamos tendo o grato privilégio de ter toda a nossa liderança espiritual apresentando devocionais, cada um deles em um dia específico. Cássio na segunda-feira, na terça-feira Adailton, na quarta Anderson, na quinta-feira Cleidson, na sexta-feira Renan, no sábado Kekel. Então, a partir de segunda, nós vamos começar uma exposição em 1 Pedro. Cada dia, um deles vai estar compartilhando uma perícope. Então, quero encorajar você a estar lendo o livro de 1 Pedro, essa carta maravilhosa que nos encoraja e que traz reflexões profundas sobre o lugar do sofrimento, também como uma ferramenta de Deus para nos aperfeiçoar como Igreja de Cristo. Deus abençoe você, em nome de Jesus.